evitar aquele estresse. Hoje eu chamo para se apresentar, o Quinchotibe, é o nome do nosso grupo. Eu sou o Rafael. Sou o Arthur. E hoje a gente vai apresentar para vocês o nosso projeto de banco proprietário de projetos. Então, a gente vai explicar primeiro o que é o Arduino. Então, o Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, e aqui tem alguns exemplos de coisas que dá pra gente fazer. Como ele tem inúmeras portas e modos de usá-lo, a gente pode fazer realmente muita coisa. Até mesmo um drone. Aqui a gente vai mostrar alguns projetos anteriores ao projeto do Guincho, para a gente começar a se familiarizar com o Arduino e começar a ter ideias também. Isso aqui eu acho que foi na primeira aula, né? Nossa primeira aula. A gente começou a fuçar, ver o que era, pesquisou algumas coisas na internet e aí a gente viu lá uma ideia de usar LEDs, e a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi um semáforo. E deu certo. E daí a segunda ideia do grupo, que foi até o que acabou originando a busca pelo braço mecânico, foi quando a gente começou a controlar os servomotores com potenciômetro. Então aí foi na primeira aula quando a gente conseguiu fazer essa brincadeirinha. Então, aí pra gente fazer o projeto da van, a gente tinha que pensar em um problema. E uma coisa que a gente pensou em fazer, até por ter o servomotor, que tem mobilidade e tal, você consegue controlar, a gente pensou em uma parte do problema, né, que seria de dificuldade em locomoção e tal, pessoas que têm dificuldade, problemas físicos. E a gente até fez uma pesquisa das pessoas que têm dificuldade de locomoção no Brasil. Essa pesquisa é de 2010, provavelmente deve estar um pouco mais atualizada, mas mais de 45 milhões de pessoas têm problema de locomoção. Elas têm alguma dificuldade ou deficiência na questão de locomoção, então é um dos públicos que a gente visa focar o nosso produto. Claro que também tem, além de ter esse público, também, como de certa forma um brinquedinho, a gente também pensou no mercado de interatividade, de entretenimento. Porque ele pode servir como um brinquedo também. Basta saber controlar ele, você pode fazer inúmeras coisas. E é claro que se fosse comprar um carrinho de controle remoto, por exemplo, um bom, claro, ia custar muito mais do que você conseguir fazer um protótipo que nem o que a gente fez. Ele serve de entretenimento também. E uma outra coisa também que a gente pensou, porque ainda não deu para implementar, mas a gente estava pensando em fazer um gadget para ele, para controlar pelo celular, para controlar a distância. E o mercado mesmo de gadget, ele é muito grande. A gente pesquisou também e viu que só em 2011 ele movimentou mais de $1 trilhão. Então, tipo, é a sensação, assim. Então, esse foi o nosso projeto inicial. Quando a gente pensou em fazer o braço mecânico, a gente ainda não pensava em colocar rodas nele, fazer ele virar um móvel. E esse era o primeiro projeto que a gente ia fazer, que aí só controlava os servomotores da base para movimentar, para levantar e para pegar coisas. E aí tá a foto de como ele era sem a parte do carro. O programa que a gente utilizou para conseguir ter essas funções todas a partir do Arduino, ele basicamente tem, como todo programa, entrada, processamento e saída,
A entrada dele é a leitura do que o usuário digita no potenciômetro. O processamento que ele vai fazer é transferir os valores lidos nos potenciômetros e repassar esses valores para os rotomotores e para os servomotores. E daí o que ele vai executar é o valor lido pelo potenciômetro. Então, assim que a gente consegue fazer um servomotor obedecer a necessidade do usuário. E daí o nosso projeto atual ele acabou tendo que receber algumas incrementações no sentido de no número de potenciômetros e de servomotores, óbvio, porque a gente agregou as rodas, o carrinho, que veio como uma segunda parte do projeto. E daí a gente teve o problema também de alimentação, então a gente teve que dobrar a carga no circuito porque os servomotores que a gente implementou eles são um pouco mais fortes, então por isso a gente teve que adaptar o projeto nisso também. E daí o projeto atual, hoje a gente está utilizando uma fonte, a ideia não é utilizar nenhuma alimentação externa, apenas a alimentação do Arduino. Por conta de uma limitação que ocorreu, um imprevisto que ocorreu hoje, a gente foi obrigado a optar pela moda tradicional. Vocês vão ver que ele vai dar um sustinho, não se assustem, tá? Porque já tem valores nos potenciômetros LIS, então... Vai explodir. Um outro ponto, a gente também pensou que ia ter AirPlay nessa sala assim como nas outras, então a intenção era projetar o vídeo do projeto funcionando, mas como não vai rolar, tá. Então, daí basicamente a gente tem o controle das garras, o interesse até de fazer numa estrutura de madeira é que para os usuários para que o público e os usuários eles possam ver como é que a estrutura funciona por dentro do projeto. Então, além da questão da estética, é mais a questão de ver a funcionalidade do produto. Então aqui a gente pode controlar o lado que ele está girando. Ele tem uma limitação de girar em 180 graus. Daí a questão das rodinhas. Opa! Você vê que a rodinha não está muito fixa, isso sempre acontece na hora da apresentação. A culpa não é do projeto, foi o mecânico que apertou. E nas versões que serão comercializadas, a rodinha vai ser colada, tá? Você Vai vir até com o estéreo. Então, pra frente, pra trás. Opa! Vai cair pra lá. A mesa acaba aqui. Ah, tá. A rodinha do outro lado também. Você fica brincando de DJ. Foi mal, cara. Bom, como vocês podem ver, a gente precisa de um piloto também. Eu acho que soltou aqui, por isso que ele não tá me entendendo. Eu comandei. É melhor do que Não, por que você soltou? Tava legal. Tava, ia cair. Tava legal. Liga aí de novo, O vai. negócio não cai na mesa. Aí. Pô, você soltou meu fuzil. Ah, não, é que você soltou o motor. Você vai rodar pra frente? Pô. Aí, pronto, soltou. Beleza. Tá rodando pra trás ainda. Ah, tá. Pronto. Aí. Vem cá. Eu estou aprendendo ainda como é que é isso aqui. Então, basicamente, como vocês puderam ver, é um projeto que ele além do carrinho, ele também tem a funcionalidade de um guincho. O único problema assim, é que as rodas têm que estar coladas e... Não vai acontecer. Ele funcionou com duas. Tá, então, dando continuidade na apresentação, esse é o nosso projeto atual que é aparecer na tela.
Então, daí, ao longo do projeto, a gente foi notando algumas dificuldades que surgiram. Então, por exemplo, uma das implementações que nós fizemos foi a questão da... eu acho que eu esqueci. Já não pouquinho, tá? Vai que saiu. Do lado contrário. Vai cair. Então desliguei. Vai cair. Então, assim, uma das implementações que nós fizemos ao longo do projeto foi a questão da estrutura móvel para poder agregar as rodas e daí não ser só um braço mecânico. Uma outra implementação que nós realizamos, que inclusive a gente não pôde trazer para a apresentação hoje, mas que é algo que agregou valor para o projeto, como todo mundo pôde perceber, quando nós íamos apresentar toda a aula que nós íamos dar continuidade no projeto, a gente tinha que ir lá e montar um circuitozinho para poder começar a trabalhar na aula atual. Então aí algo que nós decidimos implementar foi um circuito impresso, uma PCI. Então eu desenho a minha protoboard nesse circuito, imprimo, coloco os pontos terminais onde eu vou colocar os meus jumpers. E daí eu não vou ter o trabalho de toda a aula chegar e montar a protoboard, é só conectar os servomotores e daí o que for necessário. Economiza bastante tempo. Tá. Aqui a gente desmembrou o custo total que o projeto teve. Levando em consideração os palitos, os jumpers, a placa que a gente implementou, o preço final da placa, as barras com pinos para poder colocar nessas placas, os servomotores, as pilhas e tudo mais, o custo final do projeto ficou em quase R$300, mais ou menos R$300. Se nós formos comparar com os carrinhos, de radiomotor do mercado, hoje um bom carrinho vai estar saindo pela faixa de R$600, R$500. Tá? Então, apesar de que aqui a gente ainda não agregou a questão do valor do rádio controle, mas a gente vai mostrar por que a gente não desmembrou nessa planilha e qual o diferencial com relação aos carrinhos de mercado. Tá, aqui foi uma timeline que nós reproduzimos do que a gente teve ao longo do curso. Então a gente teve aí 11 semanas para poder trazer esse projeto. Embaixo a legenda ela ficou um pouco desfavorecida, mas vocês vão perceber que o destacado ali entre a primeira e a segunda semana foi o primeiro contato com o Arduino. Na segunda semana foi necessário que nós já definíssemos qual projeto a gente ia trabalhar ao longo do curso. Foi a questão do braço mecânico apenas. Já na terceira aula a gente começou a fazer levantamento de requisito, a trabalhar na implementação do código que controla os servomotores e a estrutura do guincho. Isso foi da terceira até a quinta aula. Da quinta aula em diante, a gente começou a trabalhar com a implementação do código das rodas e a estrutura das rodas. Nessa aula a gente deu uma pausa na estrutura e no código do guincho. Entre a quarta e a sexta aula a gente tentou implementar uma solução de controlar o guincho por Wi-Fi, mas a gente acabou tendo problemas que inicialmente não sabíamos, mas era por conta da placa que a gente estava utilizando. Eu sabia que a placa Wi-Fi estava queimada, a gente ficou tentando, nunca conseguia fazer ela conectar. A gente acabou abortando e tal, isso vai retomar num projeto futuro. E daí da sexta semana em diante, a gente começou a trabalhar de forma concentrada no código do guincho das rodas e na estrutura do guincho das rodas. Tá. Daí, uma questão que a gente estava pensando é como é que a gente vai vender o produto depois que ele estiver em mercado. Assim, inicialmente seria sobre encomenda, então as pessoas interessadas, então achei legal, cara, eu quero comprar o projeto e inicialmente começar a trabalhar com venda sob encomenda. Só que daí, abordagens legais que já são praticadas em mercado, a venda daqueles kits de faça você mesmo. E daí você encontra naquelas revistas de público específico, por exemplo, revista de carrinho, de controle remoto, eles vendem aqueles componentes e faça você mesmo. Então é uma das abordagens que a gente pensou a nível de mercado. Aquela editora Planeta Agostinho, tem uma série de editoras que compram esses projetos e que
que investem empresas desse segmento. Então essas são basicamente as 3 formas que a gente pensou para a distribuição do produto. Daí, entre as melhorias que nós pensamos para o projeto, a primeira é a comunicação sem fio com qualquer dispositivo. Então a ideia é voltar no projeto do Wi-Fi ou de alguma solução em Bluetooth para poder agregar valor à solução, e daí sim a gente vai falar realmente de mobilidade. Porque não adianta eu, por exemplo, pensar num público com dificuldade de mobilidade e limitar eles ao tamanho de um fio. Então a ideia é trabalhar com interface sem fio e ter essa independência. E daí a segunda ideia é substituir a estrutura do projeto. Então assim, como nós falamos, a gente fez com palito para poder demonstrar, além do quão prático é trabalhar com Arduino, a estrutura em funcionamento. Então a ideia é passar a abordar outros materiais para a confecção do projeto. E entre melhoria também a implementação de uma câmera. Porque aí a gente sai do limite do fio e sai do limite de até onde o usuário consegue ver o projeto. Então, por exemplo, eu conseguiria navegar a casa inteira para ir pegar o controle remoto que está no quarto sempre que eu estou na sala. Aí eu vou vendo com a câmerazinha e, gente, eu não estou estimulando a prática de... Como é o nome? Sedentarismo. Tá? É só uma abordagem que seria legal. É legal, você pode assustar um cachorro. Então, e assim, é um projeto que é fácil de se adaptar para outros tipos de uso. Então, por exemplo, dependendo da abordagem que você for utilizar em casa, é muito fácil você colocar uma caçamba atrás e daí você poder sair catando itens pela casa ou em qualquer outro lugar que você decida implementar o projeto. Ou até mesmo a implementação de pás carregadeiras, né, que os guinchos comerciais usam, os guinchos de verdade, também a gente faz a implementação no projeto. E esse é o nosso projeto. Se quiser comprar, eu faço desconto em 20%. Você conseguiu carregar alguma coisa já? Já. Assim, a priori, como a gente estava falando, a estrutura ela foi feita com material mais sensível, justamente com o intuito de demonstrar a facilidade, mas a gente cai na limitação que você falou, que é a limitação do peso. Então, assim, hoje a gente tem uma limitação de 50 a 75 gramas para essa estrutura. Enfim, mas como servomotores são servomotores potentes, nesses ângulos de trabalho a gente tem a possibilidade de trabalhar até com 1,5 kg. Tá, mas daí são adaptações que a gente pode fazer de acordo, customizações que a gente pode fazer de acordo com a necessidade do cliente. Até mesmo colocar um mais forte. Material. Exato. Não só material. Como eu falei, a gente quer na limitação de 1,5 kg para o motor. Então, poxa, eu quero trabalhar com algo mais parrudo. Então vou botar um motor um pouquinho mais forte, a gente trabalha com 3, 4, 5 kg e é escalonável. Sem vocês utilizarem essa fonte que vocês utilizaram agora, Então, a ideia... Desculpa, pode terminar. vocês têm bateria ou seria pilha? Então, a ideia é trabalhar com bateria. A ideia é trabalhar com pilha, desculpa. A gente mensurou a voltagem do